amigo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pelotão 459. E aí, você quer botar pressão no sol hoje? Eu sei que você quer, senão não estaria acordado essa hora da manhã, 4h59 da manhã no Brasil. Parabéns a você que venceu menos um dia. Parabéns a você que mais um dia decidiu acordar mais cedo, sabe? Quem levanta antes salva toda a família. Faça um excepcional dia, que o dia de hoje seja aquele dia. Escreve aí, dia de hoje vai ser aquele dia. Dia de colocar pressão no sol. Muita gente me pergunta, e como que é esse negócio de acordar 4h59 da manhã? Eu não consigo acordar 4h59 da manhã. Ah, não dá para mim, é muito difícil, é muito... Presta atenção. Só é difícil para quem não começou. Para quem começou, é o quê? Mais uma história. Escreve aí. Difícil para quem não começa. Para quem começou, é o quê? É mais uma história. Então, todos os dias, a gente está aqui fazendo o quê? Botando mais uma história. Hoje vai ser aquele dia de botar pressão no sol. Eu lembro quando eu comecei a participar do 459, em 2020, agosto de 2020, primeira vez que eu acordei para fazer o 459. Na verdade, foi minha esposa, né? Eu comecei, aí chamei ela, aí ela começou a fazer o 459, aí eu arreguei, e ela continuou firme, e ela foi lá. Por isso que é importante andar de dois em dois, porque um auxilia o outro. Um vai incentivando o outro. Então, para quem ainda não começou, é muito difícil. Para quem já começou uma nova história. Tiago, quando que fica fácil? Posso te falar? Só quando você começar a olhar com bons olhos. Tem que dormir depois do meio-dia, dar uma descansada depois do meio-dia, dormir cedo à noite. Se você fazer doideira, vai ser difícil. Não consegue nem processar as informações. Você não consegue nem processar. Tá ali cada vez mais desafiador, porque não consegue processar a informação. Você entende isso? Então, olha o quanto que você vai crescer nos próximos meses, anos, mas principalmente desfrutar o processo. Eu quero te convidar a desfrutar todos os dias o processo. Quando a gente fala sobre o favor de Deus, e é o que a gente vai comentar hoje nesses próximos minutos sobre o favor de Deus, entenda que existe algo muito diferente. Mas primeiro eu quero que você fale sobre o favor, porque o favor, ele é diferente de merecimento. Porque favor tem a ver com aquilo que eu obedeço de Deus, aquilo que Deus quer para minha vida. Porque o merecimento, ele é uma possibilidade. Favor é o cumprimento daquilo que eu fui chamado. Imagina o seguinte, favor é como um vento contra. Ah, mas o vento contra é ruim, Thiago? É ruim, dependendo da situação e do preparo. Por exemplo, um avião, para voar, ele precisa de quê? Vento contra. Não sei se você sabe, mas quando o avião está voando, o vento ele passa, ele reparte, né? Parte vem para cima e parte vem para baixo. Aqui embaixo forma algo chamado efeito Bernoulli. Esqueci o nome aqui. Ele faz o efeito Bernoulli. E aí ele vai girando aqui, é o que sustenta a aeronave no ar. Então ele precisa de um vento contra. E o que é o favor de Deus? O favor de Deus é quando vem um vento contra. Porque vento gera uma energia. Às vezes alguém fala bem de você e você não aproveita essa energia. Às vezes alguém fala mal de você e não aproveita essa energia. Às vezes cria-se uma atmosfera e não aproveita essa energia. Eu quero que você comece a entender, a partir de hoje, que tudo na vida é sobre energia. Coisas boas e negativas são energias que precisam ser aproveitadas. Tiago, por que eu vou aproveitar uma energia ruim? Eu preciso canalizar essa energia ruim. Toda energia vai te dar uma sustentação. Escreve aí, energia me sustenta. Gente é energia.
Às vezes você está aonde está, da forma que está, só por um simples motivo. O motivo é esse, está sozinho. Quem aqui sabe que precisa andar com outras pessoas? Quem aqui sabe que precisa andar em novos ambientes? A energia ela vai te sustentar e a energia tem a ver com pessoas. Novas pessoas geram uma nova energia e isso te dá um novo ânimo. O problema é que você está 3, 5, 10, 15 anos convivendo com as mesmas pessoas. Não existe novidade de vida. Por quê? Já viu que toda gente nova chega empolgada? Com novas ideias, umas ideias até que não fazem sentido? A energia vai sustentar o seu movimento. Você que é criador de movimentos, presta atenção de alguém que cria culturas. Aprendeu a criar culturas e movimentos. Fala até para a equipe aí. Gravar, fazer lançar um livro sobre a criação de movimento. Então você está aqui no 459. Eu quero te dar as boas-vindas e bom dia no dia de hoje. Para você começar a entender que tudo aquilo que te movimenta, movimenta por causa de energia. Vamos prestar atenção. Se você tem algo parado, essa caneta está parada, ela precisa sair da inércia. Ela precisa através de quê? De uma força contrária, empurrando ela para ela sair. Então, se eu pego, deixa eu te mostrar aqui nesse exemplo. Se eu pego uma base e eu tenho um objeto. Esse objeto, para entrar em movimento, ele precisa de quê? De uma força contrária. O que é essa força? Energia. Somente a energia que vai te levar a entrar em movimentação. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso da energia? Mudar a crença negativa para positiva. Porque às vezes você está aqui, você é esse objeto. E fala, não pode. Aonde que eu vivo? Como que eu vou crescer? Como que eu vou prosperar? Olha o bairro que eu vim, olha a cidade que eu sou, olha o meu pai, a minha mãe, o fulano, e como que eu falo, como que eu movimento. Fica ali parado. Eu preciso, a primeira coisa, entrar, mudar a crença negativa pela crença positiva. E eu ainda estou falando sobre como viver debaixo do favor de Deus. Só que eu preciso que você entenda isso antes. Eu preciso fazer o quê? Para vencer o atrito. O atrito é a resistência. Eu não sei se você sabe, mas pobreza significa o quê? Resistência. Quem é pobre é resistente. Resistente o quê? À prosperidade. Que prosperidade é crescimento natural. Quando você começa a cuidar da sua vida, você vence a resistência, que era o quê? As falas, as oportunidades fáceis, o achismo, o ganho paralelo. Eu começo a vencer essa resistência. Qual é o convite para você todos os dias? Vencer essa resistência. Então eu preciso o quê? De uma força contrária, que é uma energia para entrar em movimento. Então presta atenção no seguinte, para esse objeto entrar em movimento, eu preciso primeiro mudar a crença positiva. Eu preciso sair da negativa e ir para a crença positiva. Falar, não consigo mover. Por exemplo, se eu te perguntar, esse objeto consegue se mover? Presta atenção. Se eu não empurrar com a minha mão, esse objeto consegue se mover? Me responde sim ou não. Eu estou aqui. Esse objeto consegue se mover? Sem a resistência no meu dedo, ele consegue? Sim ou não? Coloque aí para mim. Tem uma resistência que o segura aqui. Eu preciso mudar minha crença positiva. Então eu saio da negativa e começo a ir para positiva. Aí todo mundo fala, não é possível mover. Peraí, presta atenção. Não, ele estava aqui e você falou, não é possível, presta atenção. Todo movimento precisa de uma inclinação. Quando você fala que não é possível, a sua mente está fechada para novas oportunidades. Todo movimento precisa de uma inclinação. Então, eu preciso mudar minha crença positiva. Por exemplo, um de vocês estava com a crença negativa. Não pode mexer. Agora eu te mostrei, sim, é possível. Aí ampliou, saiu da crença negativa para uma crença positiva. Se até uma xícara, cara, consegue se mexer com uma inclinação, imagina você, que é imagem e semelhança. Até uma xícara se mexe. Talvez o único que não está mexendo é você, porque não tem uma inclinação.
Então, quando eu começo a mudar a crença negativa para uma crença positiva, eu começo a ter uma inclinação para fazer o quê? Entrar em movimento. Todo objeto que vai entrar em movimento precisa de uma crença positiva, uma inclinação para vencer o quê? A resistência. Tiago, e se inclinar pouquinho? Inclinar pouquinho não vai, tem muita resistência. Eu preciso fazer o quê? Uma inclinação forte. Quando eu começo a entrar nesse movimento, eu começo a sair de lado e deixo para trás as coisas de criança. Porque somente a criança é que ela olha e pensa como uma criança. Somente uma criança, ela olha e vive como uma criança. Então eu preciso fazer o quê? Uma energia, escreve aí. A energia me leva a um novo movimento. O que é energia? Pessoas são energia. Ambientes são energias. Ideias são energias. Às vezes você chega no final do dia sem energia por um simples motivo. Motivo esse, que não esteve com pessoas, esteve em ambientes e não teve ideias. A maturidade que gera excelência vai te levar a entrar em movimento. Se isso não fez um putz na sua vida, não sei o que vai fazer no dia de hoje. Se você já olhou para uma xícara e falou o seguinte, até uma xícara sem uma mão consegue se movimentar, imagina eu na minha vida. Então, todo objeto ele precisa de uma força contrária para entrar em movimento. O que você precisa? De uma energia. E ela pode ser positiva ou negativa. Por exemplo, você olha, eu posso ter uma força positiva que me leva a avançar. Mas eu posso ter também uma força que me impede de avançar, que é uma resistência para não cair. Quando eu tenho uma caneta aqui, coloque que existe uma força sendo aplicada de cima para baixo e que ela faz o quê? Sustentar essa caneta. Entenda o seguinte, até uma força contrária te faz prosperar. Existe uma força positiva que me empurra para o movimento, existe uma força negativa que vai contra, que às vezes serve para me sustentar. Você que não quer ter resistência ou energia negativa, talvez não tenha sustentabilidade. Assim como um avião precisa de um favor, que é um vento contra, para suspender, para manter ele suspenso no ar, assim é você também. Para fazer o quê? Manter-se em movimento. Então, presta atenção no seguinte, eu tenho duas aeronaves. Eu vou te mostrar agora que eu tenho dois aviões. Tem dois aviões. Os dois estão no hangar, que é a garagem de aviões. Tá? Eles estão no hangar. Eles vão entrar em movimento. Vão para a pista. Chegou na pista. Eles vão fazer o quê? Decolar. Só que primeiro tem que sair um. Aí, decola. Esse aqui está voando, esse aqui ainda está no hangar. Te pergunto, quem que está pegando vento contra? Quem está no ar voando ou quem está no hangar? Não, presta atenção no que eu vou te perguntar. Quem é que está pegando vento contra? Quem é que está no hangar? Quem é que está voando ou quem é que está no hangar? Só vai ter vento contra aquele que sai para voar. Avião no hangar nunca vai pegar um vento contra, e vento contra significa favor. O que é o favor de Deus? É o vento que te sustenta durante o voo. E pessoas que estão no hangar não vão receber esse vento. O favor está lá em cima, mas eu preciso estar voando. Qual que é o convite para você? Sair do hangar e começar a voar. Isso é o favor de Deus. Ah, eu sou merecedor. Presta atenção. O favor nunca vai pegar um avião no hangar. O favor só vai pegar quem estiver em movimento. É o movimento que traz o milagre. Presta atenção. Todo movimento gera um milagre. Existia um aleijado de infância que pedia comida na porta do templo. Todos os dias, alguém o colocava lá na porta do templo e ele saía o quê? Pedindo.
E aí um dia Pedro encontra ele, Pedro e João encontram ele e fala o seguinte: aquilo que você pede eu não tenho, mas eu posso te dar aquilo que eu tenho. Ele, eu quero isso que vocês têm. Então levanta e começa a andar. E o movimento, a mudança de crença, a inclinação, que é o pedido, e o agir, fez ele entrar em movimento. Encontrou favor. O cego caminha até Jesus e fala o seguinte: eu quero ser curado. Ele pergunta 3 vezes: eu quero ser curado, eu quero ser curado. A inclinação levou ele em movimento. E quando Jesus falou: pode lavar os seus olhos. Ele, estou enxergando. Mas enquanto aqueles que estavam lá no canto, no hangar, sem entrar em movimento, esses não encontraram favor. Jesus estava na casa, de repente ele começou a ouvir um barulho. 4 homens levaram um amigo numa maca e desceram pelo telhado. Sabe o que aconteceu com esses homens? Estavam colocando o avião no ar para encontrar o favor. Quer mais? Presta atenção, quer mais? Jesus chega na cidade, uma grande multidão. Grande multidão. Uma multidão tão grande que aqueles de baixa estatura não conseguiam enxergar. Chegou numa cidade onde o cara é muito rico, chamado Zaqueu. Zaqueu, ele tinha uma mudança de mentalidade, de crença. Falou: eu quero ouvir quem que é Jesus. Ele teve uma inclinação, que é uma ideia. Inclinação é só aquele que te... O primeiro movimento, a primeira energia. Ele falou: tive uma ideia. Qual é a ideia? Eu vou subir naquela árvore. Ele entrou em movimento. E quando ele está decolando para cima da árvore, ele encontra o favor. O Senhor olha para ele e fala o seguinte: porque você teve fé, eu vou ter um encontro com você. Presta atenção. Enquanto os discípulos estavam no barco, eles não conseguiam andar sobre as águas. Aí Pedro falou o seguinte: deixa eu pisar, entrar em movimento. E quando ele entra em movimento, o milagre acontece. Jesus fala o seguinte: ei, me tragam os jarros de água, que eu vou mostrar para vocês um negócio aqui. As pessoas tiveram que entrar em movimento. Presta atenção, todo milagre acontece em movimento. Nenhum milagre bate. Um centurião teve que ir ao encontro de Jesus, ele teve que entrar em movimento. E quando ele estava em movimento, encontrou favor. Nenhum favor bate na sua porta falando o seguinte: ei, eu sou o favor, deixa eu entrar. Não, o favor acontece quando você sai do hangar e começa a entrar em movimento. Mas aí talvez você fale: eu sou merecedor. Eu sou merecedor, presta atenção, nada tem a ver com merecimento. Tudo que é merecimento é uma possibilidade. E tudo que é o favor é o cumprimento daquilo que você foi chamado. O favor é uma atitude merecida. Por exemplo, um avião. Como que um avião com tantas toneladas é merecedor do ar sustentar? Você entende isso? O favor, ele não é uma atitude. Sobre merecimento. O merecimento é uma contraprestação por algo que você fez. Merecimento são todas as possibilidades que você cria. Favor é todo bônus que você recebe depois de obedecer e viver o seu propósito. Escreve aí: favor é um bônus quando eu cumpro o meu propósito. Então, qual é o propósito do avião? É ele estar voando. Quando eu começo a olhar para isso, e você começa a entender que existe uma diferença entre o favor e o merecimento, e você entra em movimento, as coisas começam a acontecer. Então escreve aí: todo favor acontece no movimento. Todo favor acontece quando eu encontro uma energia. Escreve aí: favor é merecimento. Movimento.
Fala, Marechal, bom dia. Tamo junto, boa aula, gente. Bora pra cima. Thiago Rocha. E aí, gente? Tira esse negócio do MDR da tela aí pra mim, por favor. Faça um excepcional dia. Thiago Rocha aí, titular, hein? Por que o favor te pega no movimento? Quem tá em obediência a Deus não tá parado. Raramente ele chamou alguém. Fique parado na sua casa. Vou falar raramente, duvidando que tem alguém. Acho difícil. Agora, eu quero saber se você quer o favor de Deus. Você quer o favor? Fala, eu quero. O favor de Deus é um olhar diferente. O favor de Deus é um patrocínio. O favor de Deus é uma sorte de bênçãos espirituais. Quem está em obediência não está parado. Você quer mesmo o favor? Se você quer o favor, eu tenho certeza que você vai ser empurrado. O que é o favor? Eu tenho um monte de sócio. Eu olho para cada um e penso assim: por que eu dou um sopro diferente para cada um? Eu que sou humano, eu sempre dedico mais energia nos que acatam aquilo que eu falo, ou que entendem a missão do nosso grupo, ou que menos reclamam, que você vê sempre se esforçando, que você vê sempre seguindo aquilo que a gente tem no coração. Aí eu pego e falo, poxa, vou ajudar. Vou ajudar. Então é o seguinte, eu tenho pavor de sair do favor de Deus. Pavor. Por quê? Porque você pensa, se você no favor, ele te leva mais rápido. Você no favor, você vai mais suave. Você no favor, aguenta mais pancada. Então, qual que é a lógica de eu querer ir sozinho? Qual a lógica de querer fazer algo sozinho, sendo que com ele é mais simples? As pessoas não entendem isso. Merecimento é possibilidade. E o favor é, faça aquilo que ele chamou. Obedeça. O que é obedecer? Obedecer é uma prova de amor. Escreve todo mundo assim, ó, com ele é mais simples. Com ele é mais simples. Então, se com ele é mais simples, qual que é a lógica? Qual que é a lógica de querer subir um rio todinho contra a correnteza? Faz sentido. Com ele é mais simples. A pessoa fala, eu amo a Deus. Então, qual que é a sua prova de amor? A prova de amor é que eu amo. Meu coração é isso, meu coração é aquilo. A prova de amor é qual? É que você obedece. Você resolveu o que você quer. Você entendeu que é obedecer. Você não quer ir sem um favor, que sai mais caro. E com um favor vai mais leve. Prova que você ama. Prova que você quer ir mais rápido. Pá, o favor de Deus é qual tipo de instrumento? Instrumento de multiplicação de gente. Favor multiplica gente.
Não é para você, simplesmente. Até hoje vocês têm uma confusão de missão e de propósito. Missão é temporária. Propósito é eterno. Nos dois é suficiente. Deus nunca falou assim, ó, dá uma missão para você reformar um carro que eu gosto. Chamado, também não. Vou te dar um chamado para você trabalhar na empresa tal, também não. Tem 3 classes de propósito. Classe número 1, original, que nós temos idêntico, que é governar sobre todas as coisas, sujeitar tudo que é terrestre a nós. Classe 2 é a classe das ressignificações, que eu desbloqueei. Classe 3, decisões que tomo. Tem gente que olha, passa um problema e fala, agora eu vou ajudar esse aqui. Virou seu propósito. Você também tem liberdade, liberalidade para tomar decisões. Então, não ter clareza disso vai fazer você não experimentar o favor de Deus. No favor, vai multiplicar automático. Seu nome vai ser soprado para que outro nome chegue. Você vai escrever assim, ó, eu sou o fio condutor. Eu sou a canal de areia para a água passar. Eu sou o canal de areia, que é o rasgo no chão. A água é ele. Ele é o rio. Eu sou a parte de baixo. Eu sou a parte de baixo. Eu sou o que segura essas águas. Só que eu não posso fechá-las. Eu tenho que canalizá-las. Ora eu sou o fio condutor, outra hora eu sou o instrumento. Ele toca. Eu sou, então, o fio condutor. Eu sou o instrumento na mão de Deus. O que eu tenho que fazer? Um canal precisa de profundidade. Então, seja profundo. O instrumento precisa estar afinado. Esteja afinado para que ele toque, não você toque. Quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Ele toca a hora que ele quiser, mas você tem que estar sempre afinado. Quer o favor de Deus? Esteja sempre afinado. Significa o quê? Esteja pronto. Quer ser um fio condutor? Sem interrupções. Esteja profundo, esteja afinado, sem interrupções. Em todos os sentidos, você vai experimentar o favor de Deus. O que Deus mais ama? Gente. O que mais um ser humano odeia? Gente. Como é que pode? Eu fico imaginando o tanto de gente que fica falando, eu não aguento mais pessoas. Primeiro passo. Seja útil para as pessoas. Isso vai ser de extrema importância para você alcançar pessoas. Aprenda a arte dessas pessoas. Faça coisas imerecidas para pessoas. Ser útil, você já vai servir muita gente. Ser interessante, ser doador. Se você fizer essas coisas, se você investir na sua relevância, anota aí, relevância, vai servir mais gente. Conte uma história que as pessoas querem viver. As pessoas, ou seja, você vai virar uma inspiração. Ser útil, ser interessante, ser uma inspiração, ser doador, ser relevante. O que vai acontecer? As pessoas vão falar, eu quero isso. E aí você coloca os pacotes que Deus mandou você colocar. Que é a mensagem que você carrega. O que ele vai fazer? Ele vai soprar seu nome com mais força.
Ele vai fazer pessoas andarem ou a virtual ou a curta distância. Você, justamente pelo quê? Porque você serve mais gente. Útil, interessante, inspiração e relevância. Se você der conta de entender isso, vai alcançar mais gente. Sempre que você faz o que Deus te chama e alcançar a gente, vem um negócio chamado toma mais poder, toma mais unção, toma mais o sopro do seu nome. Seja doador, seja inspiração, seja um amante daquilo que Deus ama. Vocês entenderam o que eu falei, né? Pablo, como enxergar que estou sendo tudo isso? Dá uma olhada em volta, tá vindo gente com o olho arregalado atrás de você. Qualquer direção. Se você é uma pessoa útil, todo mundo que tem uma pessoa útil, essa pessoa tem um sentimento de vantagem. Eu adoro fazer algo por alguém e ver que ela está tendo uma vantagem com aquilo. Eu acho isso muito massa. Eu não gosto é disso, que a pessoa tenha vantagem. Pois é, mas quem me paga é Deus. Quem me favorece é Deus. Então você vai pegar qualquer pessoa que de fato percebe o que toca o coração de Deus, a pessoa ela não vai jogar uma oportunidade dessa fora nunca na vida. Então vamos lá. Você imagina se acordar todo dia e Deus te favorecer porque você ouviu o que Ele te chamou, porque você ama o que Ele ama. Pensa Deus, todo dia quando você acorda, Deus falando, é hoje que eu vou liberar mais bênçãos. É hoje que eu vou liberar mais problema. A pessoa fala, não entendi, Marcelo. Eu queria o favor só para as coisas darem certo, não para as coisas darem errado. Então, você quer que dê muito certo? Então, sim, ele vai arrumar mais problema para você. Pessoas vão se levantar contra você. Você não aumenta a sua capacidade de servidão. Vocês confundem ter uma vida sem problemas com uma vida debaixo do favor. O favor é para você suportar passar mais rápido. O favor é para você aguentar mais pancada. Vou fazer um exercício com vocês. Você imagina se todos os 200 milhões de brasileiros fossem graciosos, obedientes a Deus e úteis nessa nação? Imagina se os brasileiros fossem úteis em toda boa obra. O que seria desse país? Imagina todo mundo útil. Cada brasileiro um governante. As características que eu acabei de dizer é de alguém nobre, de alguém governante. Essa nação seria a nação mais próspera da Terra. Ou melhor, ela será a nação que foi encontrada com a maior quantidade de pessoas fazendo isso, ela se torna a nação mais poderosa da Terra. O que precisamos fazer? Precisamos de problemas, precisamos de amar o que Deus ama, precisamos ser úteis, precisamos ser interessantes, precisamos ser relevantes em alguma boa obra. Assim as pessoas respeitam a gente. Não teria essa miséria, não teria essa pobreza. Não seríamos enganados por esses políticos que roubam metade do dinheiro público. Sabe que eu estou animado? Porque de pouco a pouco esse negócio está acontecendo. Existe um despertar da consciência. Existe um despertar do governo. Existe um despertar do governo de Deus. Né? Os tempos já mudaram.
Os tempos já mudaram, as pessoas começaram a modificar a realidade delas. Você sabe que, naturalmente, a gente vivendo o favor de Deus, a gente vai ser a melhor geração de todos os tempos. Quem alcançar completamente o favor de Deus, vou te falar o que vai estar no favor de Deus. Liberar seu filho para voltar. Esse é o ápice do favor. O ápice do favor é quando o céu governa a terra. E o que a gente experimenta como favor de Deus são pílulas desse governo de Deus. Então, sai para fazer o que ele te chamou. Vai parecer pesado. Do nada, o negócio fica leve. Você tem que entender que favor é melhor que patrocínio e dinheiro. Favor é melhor que a fama. O favor é melhor que aplausos. O favor está acima da frequência humana. O favor está acima do raciocínio. O favor, quando você der conta de explicar demais todas as etapas, foi só esforço humano. Quando é inexplicável, essa é a sensação que eu tenho. O favor opera na impossibilidade. O favor, ele é tão louco que ele parece ilógico. Só que ele usa a lógica do céu. O que é o favor? Quando você está numa obra, numa situação, seu coração fala, faz, eu já sei que aquilo vai dar uma catapultada para você, para te lançar. Eu sinto um gelo na barriga e um queimar no coração. Eu falo, já sei. Anota no seu caderno. O ápice do favor é quando o céu governa a terra. Faça até alguém chegar em você e falar, deu a lógica. A lógica do céu. A lógica do céu é uma frequência bem mais alta. Tudo que é possível vem do merecimento, vem do plantar, vem do colher, mas aquilo que é impossível, aquilo é absurdo. Eu adoro as causas impossíveis, porque elas provam o favor de Deus. Você entendeu ou não? E nós somos esses instrumentos. Devem estar afinados, fio condutores sem emendas. Somos roteadores para distribuir essa energia que vem do alto. É isso que nós somos. Nós somos aquilo que Deus falou que nós somos. Você imagina o ápice do favor, que é o céu descendo na sua casa, o céu descendo na sua empresa, o céu descendo no seu casamento, nos seus filhos, na sua comunidade, na sua cidade. Felizes são aqueles que entendem isso que está sendo falado agora. Favor é uma voz do coração, doce, suave, nobre e baixa. É assim que eu sinto ela. E quando meu coração explode, minha barriga gela. É isso que eu quero. Eu quero que você mentalize a voz mais doce e suave da existência, falando com você e você dando, não prestando atenção, porque a voz do medo está gritando mais alto. A voz da preocupação está gritando mais alto. A voz do o que vão achar de mim está gritando mais alto. Necessidade de aprovação está gritando mais alto. Da incapacidade está gritando mais alto. Do bloqueio de aprendizagem está gritando mais alto. É tanta coisa que está gritando mais alto que você não consegue ouvir a palavra doce. A palavra que queima no coração é uma onda, uma sensação tão suave que as outras estão gritando tanto aqui em cima que você não consegue ouvir aqui embaixo.
Você está como um zumbi, um ritmo hipnótico. Escreve isso aí, que é o sintoma. Minha barriga gela quando meu coração explode. Você vai escrever assim: vou calar as vozes que gritam. Porque essa voz é do cérebro. Então, na hora que você sentir algo, às vezes vai parecer que você está desamparado pela lógica. O coração explodiu. O cérebro está querendo entrar na conversa. A barriga gelou. É esse negócio. Escreve: vou calar essas vozes. Sua barriga gela quando seu coração explode. Você imagina você acordar uma hora dessa, você aprender a sintonizar no favor. Deixa eu te explicar. Quanto mais conhecimento que você for transbordar, mais gente você vai acessar. Quanto mais amor tiver no seu coração, mais gente vai se sentir amada. Quanto mais sabedoria, mais gente vai ter a vida transformada. Quanto mais você fluir em Deus, mais gente vai receber algum tipo de dádiva do céu. Qual que é a lógica de você não entender isso? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O amor está em guerra. A Claudenisa falou: ensina-nos a calar essas vozes. Ensina. Não desista. Você já vai calar a voz do seu cérebro, que sempre ordena para você parar, para você desistir. Não desista daquilo que ele colocou no seu coração, porque não é sobre você, é sobre um povo. Não desistir, desligar esse fio. Quer outro? Desliga elogio e crítica de dentro do seu cérebro. O seu cérebro para de gritar. Aí acabou. Porque se eu sou o cérebro que não importa com o seu elogio nem com a sua crítica, o que eu vou ficar parado para ouvir? Acabou. Desliga esse negócio de estar feliz no lucro e estar triste no prejuízo. Os dois é a mesma coisa. Aprendizado. Tira. Vai desligando. Você ser aceito. Vai desligando. Você gostar de ver aplausos. Se você desligar esse negócio, cortar os efeitos disso, aquilo que parecia gritar vai ser um cão sem latido. Você vai olhar para isso como... Imagina um pincher sem latir. Então, para de ficar nessa de ganhar e perder. A gente nunca perde. Ganha ou aprende. Então, tanto faz. Sempre eu estou aprendendo. Vai calando as vozes do seu cérebro. Você vai ficar impressionado. Você vai calar essas vozes. Você vai sair fora desse jogo. Aí o Luciano está perguntando: como desligar isso? Estou explicando. Desliga esse negócio de ser aceito. Mas como que desliga? Confrontando. Ah, eu adoro elogio. Olha o elogio. O anzol. O problema do anzol não é ele entrar, é a volta. É a curva dele. Você come elogio que está geralmente no anzol. Quem puxa, pega aqui na sua boca. Pior é quando você engole, que vai puxar até a sua garganta. E quando desce lá para baixo, rasga seu corpo inteiro. Depende de onde o anzol pega, tá? Tem anzol que pega lá embaixo, na genitália, e puxa você, vira você do avesso. Vocês entendem, né, que eu tô falando? Cuidado com o elogio. O elogio é onde ele pegar. Cheirou, pegou aqui e arrancou seu nariz. Por que você tem que tomar cuidado com o elogio? Porque uma pessoa persistente no elogio, ela consegue fisgar qualquer coisa sua. Ela te elogia uma vez, ela abre um portal. Ela elogia dois, você dá um tempo seu para ela.
Elogia 3, você dá até o coração. Cuidado. Aprendi um projeto de exportação lá na Bolívia. Temos de viajar com as malinhas de roupa para Colômbia, para Bolívia, para levar nossa marca, quando eu era funcionário. E aí eu lembro da fala de uma boliviana: elogio é bom só cheirar, nunca comer. Vai só nesse limite, nunca come. Porque atrás de todo elogio tem um anzol. Tem um anzol. E você que quer o favor de Deus não depende de elogio de gente, nem de feedback. Você depende de uma palavra que queima no seu coração. Sai fora desse rolê. Esse rolê. Escreve: elogio é bom só cheirar. Vírgula, nunca comer. Tchau. Atrás de todo elogio, escreve isso. Atrás de todo elogio tem um anzol. Se o peixe soubesse o que é a volta do anzol, por que eu não posso dar atenção para a crítica? Porque quem está criticando não está me ajudando, ele está falando dele. Tipo assim, olha, eu acho que você exagera falando assim, sim, sim. Aí você ouve e fala, ele está falando dele, é que ele não consegue chegar nesse nível. Se você depender de elogio, você cai na primeira crítica. Aí tem um elogio, a crítica melhorada. A crítica é construtiva. Tenha conselheiros e não críticos. Os críticos não construíram nada e quer construir para você. De graça ainda. Não, eles estão se livrando emocionalmente de lixos que eles não resolvem. Quem elogia está falando de si mesmo. Então tá, vou elogiar você para você entender. Se eu te elogiar e falar, nossa, você é fera demais, o que essa pessoa está falando? Ela está falando da incapacidade dela. Ela não entrou em linha com a natureza. Espero que vocês entendam. A pessoa que está elogiando a outra, por exemplo, eu fico tirando isso de todo mundo que chega perto de mim. O tanto de gente que chega perto de mim e elogia infinitamente um monte de coisa. Eu olho para a pessoa, só sei duas coisas. Elogiou pouco é capacidade, elogiou demais é distância. Te dá um código, talvez você passar uma vida inteira aqui na Terra e não ia pegar. A pessoa elogiou por qualquer coisa besta que eu faço, eu olho para ela e falo, ela não é capaz, ou melhor, ela não se acha capaz de fazer, então encontrou a capacidade em mim e quer reforçar isso para que o cérebro dela continue sem fazer. É isso. Primeiro nível do elogio é a capacidade. Você é brabo, Thiago. Segundo nível, distância. Distância. O que é a distância? A distância é muito simples. A pessoa, quando ela não consegue chegar perto, ela elogia demais. Porque é o único jeito de curar a distância emocional dela com você. Então, duas coisas eu tenho certeza do meu coração. O elogio mostra a incapacidade da pessoa na própria fala dela. Cara, você é louco, como que você coloca 30 mil pessoas no estádio? Meu Deus, aí ela não está impressionada com você. Ela está reforçando a incapacidade dela de fazer a mesma coisa. O dia que eu descobri isso, eu fiquei revoltado. E a pessoa que insiste, é a distância. Então, se somar distância com incapacidade, você vai ver que o elogio não foi para você. Ou seja, a gente tem uma falsa impressão que o elogio é para nós, mas o elogio nem existe. É a pessoa falando dela mesma. E a crítica? Você está muito arrogante,
que eu nunca vi. Aí você fala, peraí, ela está falando de mim ou ela está falando da autoconfiança dela? Porque ao dizer essas declarações, que parece até que ela está se limpando por dentro, ela está falando da incapacidade dela de governar a mesma coisa, de ter autoconfiança para fazer as mesmas coisas nesse mesmo nível. Eu desconfiei. Como pode alguém ser viciado em elogio? Alguém que é inseguro? Porque quem é governante não precisa disso. Você precisa de conselheiros. Que Salomão fala, na multidão de conselheiros há sabedoria. As pessoas, quando estão batendo demais numa pessoa, ou estão elogiando demais uma pessoa, estão revelando o coração delas. O crítico é incapaz de fazer. Então, para ele aliviar a dor pelo não fazer, preciso bater em você que faz. E eu preciso de terminar com conforto, parecendo que sou seu amigo, dizendo, estou te falando isso para você não se dar mal. Ou melhor, essas falas, quando eu descobri elas, eu nunca mais. Diferença do elogio e reconhecimento. Por acaso a outra pessoa é detector facial para reconhecer o que você faz? Para ler face, ler coração? Sempre o inseguro elogia demais. Sempre o incapaz está elogiando todo mundo. Cara do céu, olha o tanto que esse cara é bom. Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa chega, a primeira vez que eu lancei um livro, dia 8 de dezembro de 2018. Já lancei 73 livros, 73. Fiquei 4 horas e pouco dando autógrafo, dia 8 de dezembro, depois do evento meu chamado Metanoia. Fui escrevendo, olhava para a pessoa, o nome, escrevia uma mensagem. Todas as pessoas foram assinadas. A menina que estava por último chegou, olhou para mim com arrogânciazinha, né? Sei lá o que ela carregava a barra dela. Sei que ela olhou para mim e falou: eu li seu livro na fila. Tem 7 erros. Aí eu olhei nela, como é que você chama? Fulano. Eu escrevi, no seu livro não tem nenhum erro. Ela arregalou o olho e falou, como assim? No meu livro não tem erro. Eu falei, eu conheço quem não faz. Quem faz tem compaixão de quem fez. Quem não faz, vive criticando o que foi feito. Aí ela ficou decepcionada comigo. Ela estava achando que ela ia ser a estrela da noite. Só que ela é a estrela caída. Porque ela foi mexer com alguém. Ela foi mexer com alguém que está armado para a guerra. E aí ela veio passar por cima de mim no meu primeiro dia dando autógrafo. Eu senti que era o Lúcifer, que era isso. Não, era uma pessoa tentando transmitir aquilo que não consegue se curar. Anote, quem não escreve, critica quem escreve. Se qualquer funcionário meu, colaborador de alguma companhia nossa, falar que sou o melhor do mundo em alguma coisa, você nunca vai me ver rindo. Sabe por quê? Porque da onde eu saí, para onde eu cheguei, qualquer coisa é possível. Quando alguém fala, você acha mesmo que você vai ser presidente? Posso falar? É muito mais difícil sair de onde eu saí para chegar onde eu cheguei. O resto é qualquer coisa. Por que eu vou duvidar? Quem não escreve, critica quem escreve. Por que eu nunca vou criticar qualquer pessoa simples fazendo sua primeira live? Ou se embananando todo fazendo seus lançamentos? Porque quem fez, cara, tem compaixão de quem não fez. Ou seja, olha para a capacidade, incapacidade e o distanciamento da pessoa com você. Vocês, por acaso, têm noção? Alguém que é assistido por 50 milhões de pessoas, alguém que tem uma vida que mora dentro do quadro sonho da maioria das pessoas, alguém que faz bilhões, não sei o quê. Você imagina o tanto que eu estaria doente emocionalmente se eu acreditasse no elogio das pessoas? Você imagina como eu estaria doente emocionalmente se eu acreditasse nas críticas dessas pessoas? Você tem noção do que é um ser humano só num ano ter 85 mil notícias no seu país?
Você tem noção do que as pessoas te destruírem em tudo que você faz? Aí você fala, como que você está em pé? Porque elas destroem só na cabeça fraca delas, para elas se sentirem bem. Isso é só na cabeça delas. Quem fez tem compaixão de quem não faz. Pronto. Eu adoro ver gente me criticando. Adoro. Um dia, um canal estava aqui em casa, e aí pegaram meu filho de 10 anos e falou, o que você, criancinha pequena, pensa de tanta gente falando mal do seu pai? Ele respondeu prontamente, eu quase chorei quando eu vi. Eu acho bom. Difícil é fazer o que ele faz. Eu quero achar uma pessoa que critica meu pai e faz mais que ele, que consegue governar mais que ele. Eu falei, mano, não é possível. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, existe uma sabedoria dentro desse senhor de 10 anos de idade. Ele falou, é fácil você falar, eu quero ver você fazer mais que ele. Quero ver você destravar mais gente que ele. Quero ver você fazer mais coisa. Vai. Acha um. Não vai achar. Porque sempre é um derrotado que está tentando se curar emocionalmente de forma falsificada, tentando transferir ou a decepção, ou a raiva, ou o rancor, ou o ódio, ou a amargura. Não faz sentido você não entender isso. Respira fundo. Chega. Chega de dar atenção para pessoas que não querem fazer nada, para gente que só quer se livrar de doenças emocionais. Chega. Chega. Vamos fazer o boot agora. Proteja o salão da sua alma. Um dia você vai entender o que é isso. Respira fundo. Fecha os olhos. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia que não tem fim. Nós nos conectamos à sua realidade. Eu te peço, ensina a cada um aqui a entender a realidade como ela é. Não é tão difícil viver na Terra, não. Não é tão difícil prosperar sobremaneira. Não é nada disso. Nada disso é difícil. Difícil é ter que aguentar todo dia uma pessoa te subjugando e você dando autorização para um monte de gente elogiar e você ficar refém disso. Você se curvar para pessoas que criticam. Todas essas coisas são muito difíceis. Mas crescer, plantar, regar e colher, não. A exponencialidade não é difícil. Aumentar seu índice de governo na Terra também não é difícil. Difícil é ficar todo dia falando que amanhã você vai, sendo que era para ter saído ontem. Difícil é ser desobediente, porque a obediência ela flui, vai mais rápido, é muito mais divertido. No começo parece um prejuízo, mas depois você vai agradecer por ser obediente a Deus. Respira bem fundo. Abre um sorriso, esfrega suas mãos. Fala assim, ó, já é. Hoje é um grande dia para governar. Escreve aí, eu vou cuidar da minha vida. Vou entrar agora em 1 minuto na mentoria MDR. MDR, coloca aí o QR Code. Quem é da turma já escreve aí, partiu, MDR. MDR é o mapa da riqueza, nós estamos na semana da desconstrução. O que é a desconstrução? Se você não desconstruir tudo que tem no terreno, tipo um barracão, um barraquinho, você não limpar isso, não tem como construir uma grande obra. A galera que está lá, vamos para lá. Marcelo, eu quero entrar. Então você entra aí, tem o 0800 ou ajuda.pabmarcal.com.br, tem um QR Code, ou pabmarçal.com.br, mapa da riqueza. O que é isso? Destrava essa riqueza aí e vamos embora. Fechou? Deu 6 horas da manhã, hora de estar lá todos os dias, está rolando esse rolê. Um beijo no seu coração.
Vá cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Vai para cima. Já tem data do IP? Acho que no começo de maio. Tá bom? Beijo para todo mundo e eu te vejo lá no MDR. É nóis. Faça um excepcional dia a todos vocês.